Oi, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula nessa terça-feira, onde estamos estudando agora o finalzinho, o último capítulo de 2 Pedro. Nós vamos estudar 2 Pedro capítulo 3 e assim a gente encerra nessa terça-feira esta epístola, essa carta de Pedro, né? Maravilhosa. Estudamos 1 Pedro, 2 Pedro e a partir de amanhã, quarta-feira, nós vamos estudar 1 João. Mas lembrando que as aulas são todas as segundas e terças e quartas-feiras as aulas são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não se tornou membro do meu YouTube, torne-se para você ter acesso às quartas-feiras que passaram e às quartas que virão. Vamos estudar então? Vem comigo aí, 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. O que Pedro está dizendo aqui? Que ele está usando essa epístola para lembrar os seguidores de Jesus das coisas que já foram anunciadas. Ou seja, gente, repetição. Repetição não é pecado. É muito bacana você repetir a palavra de Deus até que ela entre de vez no coração das pessoas. E é isso que Pedro está falando aqui. E agora ele vai falar de algo muito importante, que é o dia do Senhor, né? O fim do mundo, a volta de Cristo. Verso 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Como nós estudamos ontem na segunda-feira no capítulo 2, o capítulo 2, Pedro dedica ele todinho para falar desses falsos profetas, que ele citou aqui no verso 3. Né? Então nós já estamos com esses falsos profetas espalhados por aí. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os últimos dias, virão escarnecedores, né? Que vão viver pelas suas paixões. Verso 4, eles dirão, olha o que os falsos profetas dirão. O que houve com a promessa da sua vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito desde o princípio da criação. Ou seja, os falsos profetas vão zombar da ideia da volta de Jesus. Né? E aí, verso 4 diz assim, Pedro respondendo, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Né? Tá se referindo ao dilúvio. Pela mesma palavra, olha o que ele diz no verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ou seja, gente, Pedro está dizendo, o mundo acabou uma vez com água, mas a próxima vez não vai ser com água, vai ser com fogo. O mundo vai ser queimado. Olha o que ele está dizendo aqui, né? E não é só o mundo, é os ímpios também, como ele diz aí no final do verso 7. Verso 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, gente, Deus está livre desse cronos. Deus está livre desse negócio de meio-dia, 1h, 5 de janeiro, 6 de janeiro. Deus está livre de datas. Deus está vivendo numa outra esfera de tempo chamado Kairos. Tá? Verso 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Jesus não está demorando a voltar. Ele está sendo paciente, porque ele quer que todos se arrependam e todos creiam e sejam salvos. Esse verso aqui sozinho destrói o calvinismo. Como que Deus quer que todos sejam salvos, se ele já determinou lá na eternidade quem vai ser salvo e quem vai ser perdido? Então, quem Deus quer salvar? Todo mundo. Não tem essa de Deus escolheu fulano e fulano para ir para o céu, e escolheu fulano para ir para o inferno. Mentira. Mentira, mas da mais cabeluda que existe. Tá? Vai para o inferno quem quer e vai para o céu quem quer.
Quem entregar a vida para Jesus vai para o céu, quem viver em santidade vai para o céu, quem não quer vai para o inferno. Tá? É isso que está bem claro aqui no texto. Né? Verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Eu acho interessante isso, comparar Deus com um ladrão. Né? Ladrão não é coisa boa, mas o sentido aqui é da surpresa. Então, o Senhor vai vir de surpresa. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, né? Ou será queimada. A terra e tudo que tem nela vai ter um grande estrondo e tudo vai ser queimado. Tudo vai ser queimado. Sim, isso é uma bomba atômica, o que é? É Deus mandando fogo na terra, gente. Deus mandando fogo. Verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro está dizendo assim, se o mundo vai ser queimado, gente, que tipo de gente que nós devemos ser? Pecadores ou santos? Aí o próprio Pedro responde, viva uma vida santa e piedosa. Porque se tudo vai ser destruído e o fogo vai pegar tudo, nós temos uma promessa, novos céus e nova terra. Mas é para quem pertence a Cristo e quem quer viver uma vida de santidade. Né? Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, Pedro está dizendo, enquanto vocês estão esperando Jesus voltar, que vocês sejam achados em paz, ou seja, sua consciência não te acusa, imaculados, significa, né, puros, e inculpáveis. Olha que bacana. Por quê? Porque pode ser que você morra antes da volta de Jesus. Gente, o grande problema não é a volta de Cristo, não é a vinda de Jesus, é a nossa ida até eles. A gente está aqui falando, ó, e não sabe se no final desse dia nós estamos vivos. É simples assim. Então nós temos que viver pronto. Não é esperar o anticristo, esperar uma bomba atômica, esperar. Não, é agora. Ser pronto agora. Né? Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, agora Pedro está falando o seguinte, vocês têm que ter paciência. Aí ele diz, vocês têm que ter paciência, como Paulo escreveu. O nosso amado, ou seja, Pedro agora está se referindo a algum trecho escrito por Paulo. E aí olha o que ele diz, verso 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro volta a falar dos falsos profetas aqui, porque ele está falando de pseudo-cristãos que pegam as cartas de Paulo e torciam o sentido das coisas que Paulo fala. E isso não é só lá no passado não, gente, o povo faz isso hoje. Hoje. Então Pedro está dizendo que o que Paulo escrevia era a palavra de Deus e que haviam pessoas que distorciam o que Paulo escrevia para enganar as pessoas. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Então, Pedro está dizendo, toma cuidado, fica firme na fé, porque senão vocês vão se abalar e vão cair da fé. Olha aí, Pedro deixa claro, gente, que uma vez na fé, você pode largar a fé. Não existe esse trem de uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Não existe. Tá? Verso de número 18, ele encerra a epístola dizendo, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O que ele está dizendo aqui? Eu quero que vocês cresçam em Jesus. Eu quero que vocês sejam pessoas que tenham uma mente voltada para Jesus. Santifique sua vida, purifique seus corações. Não entregue a vida para Jesus e fala, acabou, não. Tem uma caminhada agora chamada santificação.
Pai, eu abençoo cada vida. Te agradeço por essa epístola maravilhosa. Mas agora nos ajuda a pôr em prática, Deus. Porque já que o mundo vai ser queimado e tudo vai ser destruído, que a gente não viva para os prazeres de agora, mas que a gente possa olhar para frente e entender que se não buscarmos a santidade, se não buscarmos a pureza, nós seremos queimados também. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que seguem o Senhor, que crescem no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou? Se gostou da aula de hoje, coloca um like aí para mim, né? Comenta, por favor. Pode enviar essa aula aí para quem você quiser, não é verdade? Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem aula. Vamos começar 1 João. Mas também lembrando que as aulas das quarta-feiras são somente para membros do meu YouTube, membros do canal. Se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se agora. Você clica no botão tornar-se membro aí, que você vai ter acesso às aulas das quartas-feiras que passaram e as aulas das quartas que virão, tá bom? Tem também lá na loja do Lucinho muita coisa bacana. Olha essa Bíblia de estudo com sermões e explicações do pastor Hernandes Dias Lopes. Simplesmente fantástica essa Bíblia de estudo, é a que você precisa. Tem também esse livro Viva Corajosamente, da pastora Joyce Meyer, um livro que eu li e me abençoou muito. Esse é o melhor livro sobre casamento que eu já li. O Significado do Casamento, nada mais, nada menos do que escrito por Timothy Keller. Esse livro aqui, gente, se você não leu, eu tenho dó de você. Uma Vida com Propósito. Está entre os 3 livros do mundo que mais me abençoaram, do pastor Rick Warren. Tem esse livro, Como se manter cristão na sala de aula e impactá-la. Eu lancei esse livro para todo mundo que está aí na sala de aula, né, querendo levar Jesus para sua sala de aula. E por fim, Em Defesa do Sexo Incrível, um livro maravilhoso que tem abençoado muitas pessoas. Todos esses livros aqui estão na loja do lucinho.com.br. Lá você pode adquirir muita coisa, livro, bíblia, camisa, vestido, pulseirinhas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e sua família a vir com a minha família para Israel. Vamos agora em setembro para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas mais lindas do mundo e Israel. No mês seguinte, em outubro, vamos para Dubai e Israel. E lá em março de 2025, vamos para Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, né? Veja lá toda a informação, roteiro, preço, parcelamento. Escolha a sua caravana e venha conosco viver a melhor viagem da sua vida. Que Deus te abençoe e até a aula de amanhã. Seja louco por Jesus.